Tá guardado. Essa foi boa, viu? Ah, enfim, olha o que eu preparei. Olha aí, velho. Até preparei slide, falei pra vocês, o computador chegou, mano. Tá aí, ó. Hora do show. É. Só se for top doido. Vocês já viram essa do Bambam? Claro, né? É hora do Hora show. do show. Olha só o que nos espera quando retornarmos, ó. Aí, ó. Passador de slide com laser, filho. Alto nível. Mano, tá pensando o quê? O problema agora é que eu botei tela cheia aí, tá? Então eu não tô vendo vocês. Beleza. Beleza? Então se tiver alguma dúvida, escreve aí, fala aí. Bicho, então vamos adiantar, né? Pessoal azar lá. A gente vai dar início a cargas elétricas, né? Cargas elétricas em movimento, a parte da eletrodinâmica, com aqueles tópicos ali, ó. Corrente, esse é o capítulo, o assunto inteiro, né? Corrente elétrica, resistores, associação de resistores, que é bem legal, né? Medidas elétricas. Medida elétrica a gente fala nos tópicos anteriores direto, né? Que é o amperímetro, o voltímetro, coisas assim, tá? Só que o legal de dedicar um capítulo só para isso é porque daí fala do galvanômetro, né? Como surgiu a primeira tendência de medida, né? Aí depois, geradores e receptores, a famosa lei de Pouillet, a primeira e a segunda lei de Pouillet, né? Aqui entra a força eletromotriz e a contra-eletromotriz. A famosa lei de Kirchhoff e depois capacitores no circuito, né? Beleza? Olha, sem mexer em nada, ó. Ah, passou slide. Escrever no quadro nunca mais. Cara, parece besteira, mas desde quando eu comecei a dar aula em cursinho, em 2013, eu era doido pra ter um desse pra ficar passando slide, cara, e ficar apertando assim pra mexer o laser, velho. Parece criança, assim, Mas é legal, cara. A primeira vez que eu usei foi na minha apresentação de TCC, que meu orientador emprestou pra fazer. Nossa, bicho, eu me sentia uma criança brincando com isso aqui. Eu decidi fazer assim, gente, porque naquela última aula a gente até brincou e falou, passou aqui as equações, né, de corrente elétrica, resistor e tudo, mas eu achei interessante falar um pouco mais baseado no livro também, os tópicos do livro, tá? Tinham eu andei dando uma olhada de novo nas provas de vocês e achei interessante. Ele está fazendo algumas misturas e está trazendo uns pontos um pouco mais teóricos agora também, tá? Aí eu achei pertinente aí a gente conversar primeiro. Então, começando o primeiro capítulo lá, o primeiro assunto, a gente fala de corrente elétrica. Beleza. Olha a ideia que ele traz ali. Considere um condutor metálico em equilíbrio eletrostático. Beleza. Sabemos que os seus elétrons livres, ou equilíbrio eletrostático na soma dos campos é zero, tá? Sabemos que os seus elétrons livres estão em movimento desordenado. Se a gente for relacionar, como eu estou falando, com aquela ideia lá da física eletrostática, lembra, dentro de uma esfera ou de um condutor, o campo elétrico resultante é zero. Por quê? Eu tenho várias partículas se movimentando aleatoriamente. Então eu tenho vários campos com movimento totalmente desordenado. Aí convencionou o quê? Considerar que o campo é zero, né? E aqui também vai ser essa lógica. Mesmo sendo num tubo ali, ó, vai considerar que é num sistema interno. Então a soma é zero, beleza? Desde que ele fala ali, ó, porém sem sair do condutor, então dentro do condutor, não produzindo um efeito externo. Então tá aqui, não saindo dele, basicamente é isso. Aí o que é legal, ó, todos os pontos de um condutor metálico em equilíbrio têm o mesmo potencial elétrico.
aquela ideiazinha, aquele mapa eletrostático que a gente falou em aulas anteriores. Mas olha lá então, pela imagem. Se não tem nada rolando, você não está jogando nada externo, ou nada está acontecendo para influenciar aquele resultante, os elétrons estão lá dentro parados, vamos falar assim, né? Como ele está mostrando ali as imagens, ó, movimento aleatório, beleza? Tá bonitinho. Agora, a gente não quer um mundo parado. O mundo parado nós já estudamos, já perdeu a graça, né? Calcular força elétrica, campo elétrico, trabalho de uma carga, o CAD, para entender o EDU, aquelas coisas paradinhas sem graça. Agora a gente quer mexer essa bagaça aí. Então o que acontece? Para mexer esses elétrons, forçar eles a sair desse equilíbrio eletrostático, né, a resultante zero, a gente precisa de alguma coisa, né? E quando a gente conseguir fazer essa alguma coisa, que é o que nós iremos estudar, a gente tem o quê? Os elétrons em movimento. Então, elétrons em movimento é o assunto que a gente estuda nesse tópico, eletrodinâmica, né? Então, toda a análise, todo o raciocínio que a gente vai ter daqui por diante vai ser em função do fluxo de elétrons, do movimento de elétrons, né? Como ele está mostrando ali, ó. Agora, olha no ponto de cima ali, ó. Agora eu tenho um campo elétrico direcionado. Não é o interno, é o externo, que fez com que alguma coisa perturbasse. E olha só, agora eu não tenho mais uma coisa caótica, uma resultante zero. Eu tenho uma orientação totalmente ordenada, bonitinha dos elétrons. Então agora eles vão se movimentar, beleza? E daí esse movimento é o que a gente vai chamar de corrente elétrica propriamente dita, tá? Que é quando eu consigo sair desse diferencial zero, né? Não dá, ô Davi, não dá, cara. Eu não consigo não escrever no quadro. Tem que riscar alguma coisa, bicho. Então eles estavam aqui totalmente assim, né? Away. Aí por alguma ocasião do destino, como ele colocou ali, por enquanto é desconhecido, gerou um campo elétrico e daí os elétrons começaram a ter um movimento ordenado aí bem bonitinho, né? Esse é o legal aí que a gente tem. Então olha aí na figura. Eu vou ter uma passagem totalmente direcionada em alguma região, em algum lugar do espaço, desses elétrons, né? E o que é legal? Nós da exatas, pelo menos quem adora exatas mesmo, quem tem uma espécie de toque, adora entender e observar comportamentos, né? E analisar equações. Então o que acontece? A gente já sabe, já vem falando que essa lógica aqui, esses pontinhos, são cargas. E que cargas, se eu olhar um pouco mais microscopicamente, são os elétrons. Então, até agora a gente entendeu o quê? Que essa tal de corrente elétrica são elétrons em movimento. Só que, se eu olhar no mundo como um todo, os elétrons estão em movimento toda hora, a todo momento, em todo lugar. Então fica estranho. Aí que entra a maravilha, a coisa apaixonante disso. Se eu observar, eles estão confinados em uma determinada situação, uma determinada região, né? Então eu consigo fazer o quê? Pela lógica ali, eu consigo meter uma curiosidade e tentar analisar o quanto de carga que vai atravessar uma região específica em um determinado tempo. Aí essa parada aqui que eu chamo de corrente elétrica, ou seja, o fluxo de elétrons, uma velocidade de elétrons poderia falar também, que é a quantidade de carga que está passando num determinado tempo, beleza? Espera, travou a imagem. Vixe. E agora? Voltou. Ah, mas já tinha aparecido isso aqui? Não. Pô, velho.
Agora foi. Pode continuar, eu já tinha copiado. Tá. Pode ser a minha internet. Ela tá meio. Essa semana ela anda oscilando demais, viu? Aí pode ter dado um. Pode ser a minha também, eu acho. Então, mas beleza, a definição de corrente, então, é a variação de carga, quanto o fluxo de elétrons que passa em um determinado tempo naquela região, em uma determinada região. Beleza? Beleza. É estranho, né? Quando era presencial, era só olhar, vocês faziam uma carinha, aí dava pra entender. Não. Olha, tanto é, velho, eu olhando pro quadro pra passar slide. Nossa mente é fora de série, né? Agora, o que é legal? Aqui eu trouxe só como curiosidade mesmo, tá? Porque eu vi uma questão lá meio assim desse caráter teórico com vocês. A gente costuma pensar em corrente e para o ensino médio, o cálculo que a gente faz, o raciocínio que a gente faz é para aquela primeira imagem lá em cima, tá? Uma chamada corrente contínua, em que o fluxo é constante. É sempre a mesma quantidade passando. Beleza? Na vida real, os componentes, os circuitos já bonitinhos, equipamentos eletrônicos, eles funcionam dessa maneira, tá? Agora, a energia elétrica, né, de sistemas, equipamentos que eu preciso colocar na tomada, digamos assim, eles já funcionam com aquela segunda imagem, com uma corrente alternada, né? Então, onde eu tenho picos máximos e picos mínimos. Ali, galera, é uma função senoidal, tá? A função alternada funciona como uma função seno, beleza? Isso é legal. Então, dá para relacionar com questões aí de matemática. É porque eu lembrei também a situação que o Davi perguntou lá do Enem, tá? Aí você tem essa relação na prática aí. Beleza? Então, por exemplo, a nossa rede elétrica, 220 volts. Então quer dizer que toda hora é 220 volts? Não. É que na hora de fazer uma consideração geral, para tentar aceitar ela como uma corrente contínua, ela dá 220. É como se fosse aonde? No meio dessa função senoidal ali. Então ela pode ir num pico máximo de 330 a um pico mínimo de 110. Ela fica variando nessa faixa, entendeu? E que a média seria 220 volts, tá? Por isso que daí tem equipamentos que queimam, tá? Porque às vezes tem principalmente, tipo assim, caiu energia, aí vai voltar. Cara, às vezes quando volta, se a gente for analisar lá na matemática um pouco de função, ou em ondas mesmo, em Física 2, que a gente vai entrar logo logo, o ciclo de repetições, né, a frequência é muito alta. Então quer dizer, ela fica muito tempo no pico. Aí o equipamento não aguenta, né? É onde estoura, queima equipamento, essas coisas assim. Beleza? Só existem essas duas? Não, existem algumas outras ainda, tá? Dentro das alternadas também, principalmente, tá? Que é tipo função quadrada, função retangular, tem umas coisas bem malucas assim, tá, gente? Mas fiquem sabendo que a princípio existem esses dois tipos. A contínua, fluxo contínuo de elétrons, e a alternada, em que eu tenho pontos de máximo e mínimo, né? Aí onde eu posso até brincar na matemática com o quê? Máximo e mínimo, x e y do vértice, tá? Caso aconteça de misturar a matéria, tá bom, gente? Agora, essa observação eu vi uma vez na prova da SpaceX, tá? Mas eu acho muito interessante isso aqui. Ele define uma relação pra gente aí, olha só. A unidade de carga elétrica no Sistema Internacional de Medidas, o Coulomb, o de carga, né? Beleza? É definido a partir do ampere, que eu não defini, parabéns pra mim, né? Que a unidade de medida de corrente é amperes, né? Que seria o quê? Carga por tempo, coulombs por segundo. Aí dá o ampere, que é a unidade de medida de corrente, tá bom?
por meio da fórmula que ele dá. O que ele fez? Ele pegou essa variação do tempo aqui, ó, e passou multiplicando. Beleza? Então, a carga é igual a corrente vezes tempo. Isso é muito maluco, velho. Que daí já entra no outro ponto que eu quero falar com vocês. E daí ele fez assim, ó, fazendo I igual a 1 ampere. Então a corrente passando de 1 ampere por segundo. 1 ampere, desculpa. Com uma variação de tempo em 1 segundo. Então ele quer analisar a corrente que passa daqui até aqui em 1 segundo. Então você tem o que, ó? Você consegue pela conta, velho. Quanto é que é 1 vezes 1? 1. Aí você tem 1 coulomb. Aí olha que maluco, velho. 1 coulomb é igual a 1 ampere por vezes segundo. Vamos lá. O que eu quero com tudo isso? Lê aquele inbox roxo, ó. 1 coulomb é a carga elétrica que atravessa durante 1 segundo a seção transversal, então a região de área, né, de um condutor pelo qual flui uma corrente elétrica de um elétron. Então, olha que maluquice, a gente começa estudando essa matéria de Física 3 com eletrostática, definindo carga, só que dá uma definição que só veio depois do quê? Da eletrodinâmica. Então, a primeira definição de carga, né, que veio o Coulomb, foi primeiro aonde? Com cargas em movimento, analisando elétron. Aí depois que se jogou na eletrostática. Só que hoje, por questões didáticas, a gente observa que o quê? Que o melhor é ensinar eletrostática primeiro, depois eletrodinâmica. Mas se... Agora o que eu queria entrar... tem um documentário que é a História da Eletricidade. Ele é um documentário em 3 partes, de 40 e poucos minutos, cara. Ele conta a história da eletricidade e tudo, e você vê bem isso. Primeiro eletrodinâmica e depois eletrostática. E ainda é muito mais louco que isso. Teve eletrodinâmica, teve o magnetismo, teve eletrostática. Depois que a galera começou a falar, opa, faz sentido juntar tudo. Tudo está interligado. É muito maluco isso, velho. A gente hoje já tem tudo macerado, né, mastigado, e já acha que a galera falou, não, tá na cara que é isso, pronto. Mas, mano, é muito mais complexo que isso, tá? Mas beleza? Então, é só porque já caiu essa definição ali para vocês também, tá? De definir a carga em função de corrente e tempo. Porque senão a carga vai ser o que lá na eletrostática que a gente define? Número de mols de elétrons vezes a carga elementar, né? Só que aí entra essa situação toda e tudo mais, que para calcular veio primeiro aqui na corrente, tá bom? Beleza? Agora, uma coisa que confunde muito. Vocês eu confesso que nem tanto, porque não cai química na EA, né? Mas, principalmente lá na SpaceX, que cai química, isso dá uma confusão. Porque, vamos lá. Se a gente parar para olhar, o elétron tem uma carga negativa, como a gente já falou, né? E daí quando para olhar, o sentido da corrente elétrica não faz muito sentido. O sentido que ele vai, a orientação que ele vai. Por quê? Porque a corrente elétrica, ela flui nesse sentido ali que ele chama de convencional. Aí entra, quando você assiste o documentário, faz sentido nessa lógica. Porque a galera que estava estudando eletrodinâmica era uma galera diferente que estava estudando eletrostática e outra diferente que estava estudando magnetismo. Então cada um definiu um sentido e definiu um ponto de referência, entendeu? Aí a galera da eletrodinâmica definiu esse sentido de corrente elétrica, que hoje em dia a gente chama de convencional. Ou seja, não é o sentido real que os elétrons estão fazendo. Tá? Aí eles fizeram essa ideia aí de convencional para juntar tudo, entendeu? Para que tudo se encaixasse direitinho, tudo desse certinho, tá? E daí eu gosto muito de fazer isso aqui, ó. Dá um tempinho aí.
Vocês estão vendo que hoje eu tô indo bem nos pontinhos, mas não tô mais só passando as equações na doida, né? Além do Davi, ô Maria, você também pretende fazer Enem, alguma coisa assim? Não? Eu vou fazer. Ah, então boa. Vou dar um bisuzão aqui pra vocês, ó. Isso aqui é pra química, mas é a situação mais sagaz que eu tenho até hoje pra explicar essa lógica. Isso aqui é uma lâmpada, tá? É minha lâmpada. Tanto é que você pode usar isso na hora da prova, se esquecer. Olha só, isso aqui é uma pilha, chamada pilha de Daniel, tá? E em algum momento vocês devem ter estudado isso aqui, ó, Dona Porca. Já ouviram falar disso? Já. Boa! Davi, você veio do Rio, né, Davi? Lá é o tal do pão.